Boa noite, meu nome é Fernando e eu sou natural do interior do Mato Grosso. Por motivos de segurança, optarei por não mencionar o nome da cidade onde resido. Em 1970, quando eu tinha 30 anos de idade, convidei dois dos meus melhores amigos, Júnior e Claudimir, para passarmos um final de semana pescando juntos. Era o mês de abril e a noite estava quente. Éramos os únicos três a bordo do barco. Levamos uma variedade de petiscos, muita cerveja e uma churrasqueira, além do equipamento de pesca necessário para desfrutar de um final de semana relaxante, longe do estresse do cotidiano. Partimos de casa na sexta-feira à tarde, seguindo o rio adentro até chegarmos a um ponto popularmente conhecido como Porto Cercado, um local de pesca bastante conhecido na região. Ao chegarmos, jogamos nossas linhas na água e começamos a pescaria. Estávamos todos recordando as travessuras da nossa juventude e rindo alto com cada memória. A noite estava agradavelmente quente e a cerveja gelada combinava perfeitamente com o peixe frito recém-preparado. Tínhamos tudo o que precisávamos no barco: bebida, comida, amigos e diversão. Aquela noite estava se tornando uma das melhores da minha vida. Por volta das 2 horas da manhã, começamos a ouvir barulhos na mata. Os macacos gritavam alto. No começo, não demos muita importância, já que esses animais costumam ficar agitados quando detectam a presença de um predador próximo. Entretanto, a agitação dos macacos ficou cada vez mais intensa e barulhenta. Foi então que um forte clarão surgiu no meio da mata, chamando a nossa atenção. A luz era tão brilhante que meus olhos começaram a doer e eu não conseguia enxergar mais nada ao redor. A luz brilhante diminuiu rapidamente e em poucos segundos uma enorme bola de energia surgiu no meio da mata. Ela era tão grande quanto um avião e nos deixou perplexos. A bola de luz subiu rapidamente em direção aos céus e desapareceu entre as nuvens. Eu fiquei completamente confuso, enquanto meus dois amigos ficaram chocados com o que acabara de acontecer. Decidimos então encerrar a pesca, já que eram 2 horas da manhã e nos recolhemos para dormir dentro do barco. Estávamos todos bastante confusos e pouco tempo depois eu acordei com os gritos do Júnior chamando Claudimir para entrar na embarcação. Júnior estava desesperado, implorando para que Claudimir se apressasse e entrasse no barco. Eu ouvi um barulho alto e, ao olhar para cima, percebi que havia algo em cima de nós. Quando olhei para Claudimir, ele estava sendo iluminado por um feixe de luz e Júnior não parava de gritar por ajuda. Foi então que Júnior puxou Claudimir pelo braço para dentro do barco, mas Claudimir permanecia imóvel, como uma estátua, sem falar uma única palavra e com os olhos arregalados e fixos em um ponto. Eu comecei a entrar em pânico e tentei ligar o barco, mas descobri que estávamos sem energia. Estávamos presos naquele local com algo estranho tentando nos atacar. Era evidente que aquilo estava tentando abduzir o Claudimir. Durante cerca de 10 minutos, algo permaneceu sobre o nosso barco, dando a impressão de que se passara um ano inteiro. Subitamente, a coisa desapareceu e o barco voltou a funcionar. Decidimos então partir imediatamente. Durante todo o trajeto, Claudimir permaneceu mudo, sem proferir sequer uma palavra. Ao chegarmos à nossa cidade na manhã seguinte, a adrenalina ainda estava a mil e resolvemos ir diretamente ao hospital. Quando o médico nos chamou para saber o que havia acontecido com Claudimir, descobrimos que ele estava em estado de choque. Quando contamos tudo ao médico, ele ficou bastante assustado e confuso. Pedimos a ele que não divulgasse a história para ninguém, mas em poucos dias algumas pessoas da cidade já estavam comentando sobre o incidente. O assunto tomou grandes proporções e os comentários eram ouvidos em cada esquina da cidade. Um mês após o incidente, recebi a visita de 2 homens muito bem vestidos. 2 homens se apresentaram para mim usando ternos pretos e gravatas vermelhas, afirmando serem funcionários do governo federal. Eu fiquei surpreso, já que eles tinham um sotaque bem pesado, parecendo estrangeiros. Eles queriam saber tudo sobre o incidente, desde o início até o fim. Fiquei ainda mais intrigado, pois era 11 horas da noite e meus 2 cachorros não latiram,
o que não era comum, pois eles costumavam latir a noite toda. A visita daqueles homens me deixou extremamente intrigado. Assim que eles partiram, corri para verificar meus animais e fiquei surpreso ao encontrar meus 2 cachorros deitados como se tivessem sido sedados. 2 dias depois, eles morreram misteriosamente. No dia seguinte, fui à casa de Júnior e Claudimir para contar o que tinha acontecido. Para minha surpresa, Júnior disse que esses mesmos homens apareceram na casa dele por volta das 9 horas da noite e fizeram as mesmas perguntas que fizeram para mim e Claudimir. A situação foi diferente na casa de Claudimir, já que sua segunda esposa estava presente e ele estava com dificuldade para falar devido ao trauma sofrido na fatídica noite. Eu me perguntei se os homens foram à casa de Claudimir porque já sabiam que ele estava com limitações na fala. No entanto, foi apenas um pensamento que tive. Algum tempo depois, ocorreu o falecimento do meu amigo Claudimir, o que foi um choque para todos nós. Dias após sua morte, o resultado da autópsia revelou que ele tinha excesso de radiação em seu corpo, o que me surpreendeu. Isso gerou uma onda de rumores em nossa cidade, mas as autoridades locais começaram a ocultar a causa da morte de Claudimir. 2 semanas após o ocorrido, comecei a notar a presença de pessoas diferentes me observando perto da minha casa. Coincidentemente ou não, elas pareciam ser do mesmo estilo dos homens que haviam me questionado em casa, altos, brancos, vestidos com terno preto e gravata vermelha. Minhas noites de sono, que costumavam ser tranquilas, começaram a ser assombradas por pensamentos de extraterrestres. Perguntei ao meu amigo Júnior se ele também estava tendo esses sonhos e ele confirmou que sim. Foi nesse momento que comecei a ficar paranoico e comecei a observar o céu em noites claras. Para minha surpresa, comecei a ver luzes misteriosas com frequência. Certa vez, ao sair de casa pela manhã para comprar pão, me deparei com 2 pessoas desconhecidas fazendo manutenção no poste de luz em frente à minha casa. Fiquei intrigado, pois nunca tinha visto aquela empresa por ali e comecei a desconfiar. Fui até a empresa responsável pela manutenção de energia elétrica da cidade para verificar se haviam terceirizado os serviços de manutenção. Para minha surpresa, a empresa informou que não havia contratado nenhuma empresa terceirizada para auxiliá-los nas tarefas. Essa notícia impactou-me profundamente, causando grande ansiedade e preocupação. Apesar dos meus esforços para me manter calmo, minha esposa também estava assustada com tudo o que estava acontecendo, já que eu compartilhava com ela minhas deduções e temores de que pudesse estar sendo monitorado por pessoas desconhecidas. Em uma ocasião, a esposa de Júnior foi até a minha casa para perguntar se ele estava comigo, e eu respondi que não e que não havia o visto. Eu informei que Júnior possivelmente estaria dando manutenção no barco. A esposa de Júnior agradeceu e disse que esperaria mais um tempo para ver se ele chegaria em casa, já que não havia aparecido para almoçar. À noite, a esposa de Júnior voltou à minha casa para informar que ele ainda não havia retornado e que ela estava muito preocupada com a ausência dele. Foi nesse momento que eu também fiquei bastante preocupado e comecei a procurá-lo nas redondezas próximas à nossa residência para saber onde Júnior estava. Ninguém tinha informações sobre ele e iniciamos uma busca procurando em hospitais, delegacias e outros locais. No entanto, após 3 dias, o corpo do meu amigo querido Júnior foi encontrado em uma mata, a cerca de 15 quilômetros de distância da sua casa. Infelizmente, ele foi encontrado sem os olhos e a língua, o que foi um grande choque para todos nós. Júnior era como um irmão para mim. Eu quase tive um ataque cardíaco ao ficar sabendo daquela notícia e fiquei transtornado junto com a minha esposa. Dias depois, o primo dela, que trabalha no IML da cidade, veio à nossa casa quando ainda eram 7 horas da noite. Ele nos disse que precisava contar algo muito sério e que não iríamos acreditar. Eu fui o responsável pela autópsia do Júnior, ele disse, e peço que prometam que essa conversa nunca sairá daqui, pois se vazar posso ser prejudicado. Minha esposa e eu concordamos em manter segredo sobre o assunto. Ele nos informou que quem cometeu a atrocidade usou um tipo de laser e os cortes foram precisos e cauterizados, sem derramamento de sangue.
A pessoa responsável pelo que aconteceu com Júnior usou uma técnica que era desconhecida para mim até então. Além disso, foi muito perturbador descobrir que todo o sangue dele havia sido retirado, e mais chocante ainda, todos os seus órgãos foram removidos. Minha esposa interrompeu ele imediatamente e perguntou se estava dizendo que o fígado, os rins e os pulmões também foram retirados do corpo. O semblante grave do primo dela confirmou que, de fato, Júnior não possuía órgãos internos, inclusive seu coração fora retirado. O assassino utilizou um equipamento desconhecido que sugou todos os órgãos do corpo, uma técnica bizarra que o primo dela nunca havia presenciado antes. A expressão facial do Júnior era a pior parte, algo que o deixou perplexo. Seu semblante era pesado e carregado de pavor e medo, com a boca aberta como se tivesse tentado gritar por ajuda. Ele disse: "Confesso que já realizei muitas autópsias, porém a de Júnior me marcou profundamente, pois sua aparência era terrível e tenebrosa." O que é ainda mais sinistro é que os dois homens estranhos apareceram na sala da autópsia para observar todo o procedimento realizado no corpo. Eles se apresentaram como representantes do governo federal e orientaram o primo da minha esposa a não compartilhar com ninguém o que tinha visto na autópsia. Foi alertado de que poderia ter problemas caso os detalhes vazassem. Após o primo da minha esposa ter compartilhado tudo aquilo conosco, confesso que fiquei em choque e meu medo me paralisou. Quando olhei para minha esposa, percebi que ela também estava em estado de choque com tudo que acabara de ouvir. Naquele momento, tudo que eu queria era sumir dali após conversar com o primo da minha esposa. Juntos, chegamos à conclusão de que eu seria o próximo alvo e decidimos fugir da cidade que moramos por tanto tempo, deixando tudo para trás. Hoje moramos em outro estado do Brasil, onde criamos nossos filhos em paz.